Fala galera, beleza com vocês? Eu sou Israel aqui. Hoje nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre investimento, sobre saúde, finanças e negócios. E hoje eu vou dar mais uma pitadinha aí falando sobre criptomoeda ou sobre o famoso Bitcoin. Então galera, eu posso até contar um pouquinho da minha história aí com relação aos investimentos. Então, por que o Bitcoin continua subindo, né? E tem margem ainda para subir? Então a gente vê muita oscilação em relação ao Trump e as falas, né, dele de esses pacotes que tem acontecido. Mas é uma coisa interessante, né? Ao longo prazo a gente vê subida aí nesse ativo, né, de criptomoeda e principalmente com Bitcoin. Então existe altcoins ainda não conhecidas que ainda, né, estão no ciclo, né, de subida. Então criptomoedas aí que pode gerar a 1.500% de lucro. E uma coisa interessante que eu vou contar um pouquinho da história aí, né, dos meus investimentos. Então basicamente eu tenho uma carteira de ação e já tenho uma carteira de criptomoeda já tem algum tempo, e no longo prazo, né, eu vim investindo muito mais em renda variável em relação às ações, né? E quando a gente olha gestão de risco, importante falar, porque até pouco tempo em criptomoeda a gente via bastante questões envolvidas aí a segurança operacional. Por exemplo, me dá um exemplo de segurança operacional. Você tinha lá seus ativos e da noite pro dia sumir, né? Teve vários casos de que a pessoa botava o dinheiro, né, e tinha 10%. Então tinha fatos chamados de os piratas aí, os piramideiros. E também em relação ao cenário de invasão e de hack, tá? Quem estuda tecnologia sabe o fator que isso acontece, né? E o impacto que gera isso na sua economia. Então, eu a esse período, né, fui estudando a fundo, fui botando ali 90% ou um pouco mais em ações, principalmente nas ações que pagam dividendo, as ações perenes, as ações que a gente observa ali um cenário bastante potencializador, né, para gerar crescimento em relação ao longo dos anos, mas eu buscava ali, né, fator de crescimento. Então existe uma história, né? Não é o meu caso, mas a gente observa aí no mercado que a pessoa botou R$ 1.000 lá numa altcoins, né? E aquilo se multiplicou ao ponto que ela foi botando ali, chegando num capital bem considerável, né? Em alguns casos em relação a isso. Então, assim, é uma condição de ativos, né? Eu tô falando de altcoins. O Bitcoin já é um segmento mais seguro, né? Um processo mais consolidado, mas os altcoins, as correlações, né, tanto da queda como de subida, é muito alta. Então, assim, o cenário, né, atual, quando a gente olha a macroeconomia, quando a gente olha as ações, é um mercado regulado, né? O mercado de Bitcoin, das altcoins ainda, existe regulação, né? Mas ainda está encaminhando para uma regulação descentralizada, né? Então, agora a gente vê as grandes instituições fazendo sua reserva de valor, né? Então, comprando muito Bitcoin, comprando muito Ethereum, né? Comprando muitos ativos em criptomoeda para, vou dizer assim, investimento e uma reserva de valor. Então, assim, existem muitos ativos promissores. Eu vou citar alguns aqui, né, para ser um pouco mais exemplificativo, né, sobre criptomoeda, mas vou soltar três ativos aqui em relação à ação. Então,
um dos setores mais, né, importantes da nossa economia hoje são de banco. Então, todo mundo precisa ter uma conta em banco, tem cartão de crédito, cartão de débito, precisa receber o seu salário. Seguradora ou de carro, ou de casa, ou de vida, né? E quando a gente olha ali, né, o setor de eletricidade. Então, aqui tem uma lâmpada, ali tem outra. Eu tô gravando aqui com internet que precisa de eletrificação, né? E ainda mais quando a gente observa aí o cenário da eletrificação num cenário de frota de carro, de frota de veículos e outras questões, né? Então, é um cenário bastante perene, esses três cenários. Então, tem Banco do Brasil, Caixa Seguridade, BB Seguridade, Porto Seguro, Sul América, no setor de seguro. Setor de elétrica tem a Taesa, né, Transmissora Paulista, tem a Copel. Então vale lá uma pesquisa lá em relação a esses ativos. E agora vamos falar, né, do Bitcoin, né? Então o que é a gestão de risco? Você bota ali a porcentagem que você imagina, né? Minha carteira hoje está mais ou menos 90% em ativos, em ações, e 10% ali voltada à criptomoeda. E aí eu tenho na minha carteira ali Bitcoin, Ethereum e BNB. Uma ação que eu tô, um ativo que eu tô estudando bastante é uma TIC, né? A Solana e a DOT. São altcoins ali que tem uma margem de crescimento muito grande em relação àquilo ali, né? E estou buscando fazer gestão de risco, né? De ter um capital ali bem para aguentar as oscilações de mercado, né? Em relação ao fator de liquidez, fator de volatilidade, né? E apostando também na diversificação de ativos e até vou dizer assim, uma valorização em relação ao cenário, né, de dar um boom na minha carteira e nos meus ativos, tá? Então, falando principalmente que a gente vê nas redes sociais, né, nos cenários aí de discussão de blog, a gente vê que existe ainda um topo histórico, tanto para Bitcoin quanto para as altcoins, ainda em 2025. Então a gente observa ali muito crescimento em relação a bater o topo, né? A gente observa aí que saiu, né, mais de 100 mil, 120 mil, que é um dos topos históricos. A gente observa que as altcoins que chamam bastante a atenção, né? Então tem essas apostas aí que eu citei, algumas delas que eu tô de olho. E importante você estar preparado para esse cenário. Então, você vai lá botar em renda fixa, né, renda variável, ações. Se quiser botar uma carteira também de fundo imobiliário ali com alguns ativos. E importante ter ali alguns ativos ali internacionais, né, ou os ativos voltados à criptomoeda. É uma coisa muito simples, né? Hoje tem várias corretoras, várias exchanges, né, que tem uma questão mais simples ali em relação ao investimento em criptomoeda. Então, a gente já está no finalzinho de 2025, a gente tem 26 e 27, que eu acredito que vai ser o momento, né, de chegar em topo histórico de altcoins, tá? Então, esse é um cenário bastante, né, desafiador para quem observa os investimentos, para quem observa a economia. A gente tem no próximo ano aí eleições, então é uma coisa que no Brasil gera bastante discussão e é um ponto que pode trazer, né, vou dizer assim, volatilidade, né? Então pode subir ou pode cair demais dependendo do governo. Então é importante ter caixa, é importante você estar alocado em bons ativos, né? Caixa porque pode ser que alguma dessas empresas aí seja afetada por uma decisão política e aí você compra a preço médio mais baixo, tá? Então essas são algumas estratégias. Pessoal, se você gostou,
né, desse vídeo aí, comenta, compartilha e vamos em frente. E vamos para cima aí que 2030 tá chegando. Um forte abraço e vamos em frente.